Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o nosso país. Olá, você que é operador do Sistema de Segurança Pública e Justiça Criminal, agentes aplicadores da lei, promotores dos direitos humanos, garantidores da nossa cidadania. Você que é sociedade civil organizada, que acompanha, valoriza e prestigia nosso trabalho. Eu fico aqui sempre muito agradecido, externo a minha gratidão. Aproveite, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe nos grupos de WhatsApp para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e também faça a interação que tanto valoriza o nosso trabalho. Hoje eu quero fazer um comentário sobre um projeto de lei recentemente aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, depois de aguardar praticamente 21 anos na Câmara dos Deputados. Estou falando do PL 4363/2021, conhecido como a Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros Militares do nosso país. Eu quero trazer alguns dispositivos hostis aos interesses municipalistas das guardas civis municipais e alguns aspectos que nós temos como uma preocupação. Primeiramente, é importante iniciar falando que esse projeto ele é 2001, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Nacional. Na época, o presidente da República encaminhou. O relator, na época, na Câmara dos Deputados, foi lá o coronel, que também foi relator do Sistema Único de Segurança Pública, que é do Distrito Federal, Coronel Alberto Fraga, do DF, que foi o relator lá atrás. Em 2022, a relatoria passa para ser o Capitão Augusto, como vocês acompanharam o embate, principalmente o embate dele com o nosso deputado federal Jones Moura. Nós agradecemos e parabenizamos pela atuação, né, intransigente em defesa da segurança pública municipal, em defesa dos guardas civis municipais. Então, esse é um panorama. 2001, o Alberto Fraga lá atrás foi o relator. Em 2022, um substitutivo com a relatoria do Capitão Augusto do Estado de São Paulo foi aprovado, de uma certa maneira, um tanto quanto desidratado, dentro do interesse que o Capitão Augusto queria colocar, ou seja, muitas questões danosas aos interesses municipalistas dos guardas municipais, com a atuação do Jones Moura, conseguiu retirar desse projeto de lei, mas o que foi aprovado foi encaminhado para o Senado Federal e essa semana começa a sua tramitação no Senado Federal, ainda traz preocupações que eu quero fazer alguns apontamentos aqui para vocês. Se vocês querem acompanhar esse PL, é só digitar no Google lá, né? PL 4363/2021, que vai te encaminhar para o site da Câmara dos Deputados. Primeira coisa, na versão original desse PL, tinha, inclusive, nominalmente, de maneira taxativa, a relação de cooperação com as guardas municipais. Estava na gênese desse PL. Também uma relação de cooperação, de proximidade, taxativa com bombeiros municipais e bombeiros voluntários. A versão de 2022 do Capitão Augusto retira a questão das guardas municipais, dos bombeiros voluntários, tenta, de uma certa forma, harmonizar com o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018, por meio da Lei 13.675/2018, e expande o leque de compreensão para os órgãos do artigo 144, mas não deixando nominalmente, taxativamente, quais órgãos são esses, mas tirou as guardas municipais que estavam lá no texto original. Mas esse não é o problema, o maior problema que eu acho nesse PL. Primeira coisa, eu quero pontuar que esse PL destaca que ele vai respeitar o Pacto Federativo. Então é muito importante entender que o Estado brasileiro, que a República do Brasil, ela é federativa, ela é composta pela União, pelos estados, Distrito Federal e os municípios, cada um com sua autonomia política administrativa assegurada na própria Constituição. E tem artigo específico, no caso dos municípios, artigo 30 da Constituição Federal, que trata dos municípios, mas também tem o 23 da Constituição Federal, que é das competências concorrentes, competências comuns entre os entes da federação, e o próprio artigo 144, que traz o conceito de segurança pública como um dever do Estado. O Estado
nação compartilhada por esses entes federativos. E a própria Lei 13.675/2018 está no artigo 2º, traz o entendimento, a compreensão hermenêutica jurídica sobre essa questão do dever do Estado, quando fala que a segurança pública é dever do Estado. Estado significa União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E esse PL é aprovado, a Lei Orgânica da Polícia Militar, é uma busca da Polícia Militar justa, legítima e necessária para os policiais militares no país, porque vai regular diversos aspectos dessas corporações, tanto as militares como os bombeiros militares. E também nós, guardas municipais, tivemos a nossa lei orgânica aprovada em 2014. Então, ter uma lei orgânica não é um problema em si, bem pelo contrário, há uma necessidade, e o projeto de 2001, então demorou muito ser pautado com a celeridade maior, com a profundidade, com o amadurecimento e avançar. Mas não é isso que eu quero aqui destacar. Eu quero destacar exatamente as hostilidades. Primeiramente, quando o PL fala que vai respeitar o Pacto Federativo, então a gente compreende que vai respeitar a autonomia política e administrativa dos entes da federação, conforme a Constituição Federal. Mas tem algumas questões nesse PL que me chamou muita atenção. Por exemplo, quando fala na atuação da Polícia Militar, na questão do trânsito, a polícia rodoviária, na segurança viária, ele fala que vai atuar conforme lá o Código de Trânsito Brasileiro, lá, que estabelece as competências da União, dos estados, dos municípios, cada um dentro da sua esfera territorial, suas competências específicas, e vai respeitar nesse caso especificamente. Porém, pessoal, esse PL, o capitão Augusto, ele tem essa hostilidade, esse objetivo de perseguir sistematicamente as guardas civis municipais. Ele traz um DNA. O DNA dele é trazer aquela que a gente chama de monopolização da segurança pública, a centralização da segurança pública nos órgãos estaduais, no caso a polícia militar, os bombeiros militares. Essa é a ideia que é o DNA desse projeto, porque ele vai trazer que a questão da manutenção da ordem, cuidar da ordem pública, da preservação da ordem pública, é algo privativo das polícias militares. Vai falar também que a polícia ostensiva é privativa da polícia militar. E isso implica, porque quando se fala a polícia ostensiva, o policiamento ostensivo, está falando de viaturas caracterizadas. No arcabouço, na arquitetura da segurança pública no país, nós temos as polícias que atuam de maneira ostensivas, visíveis, uniformizadas e armadas, e aquelas que atuam de maneira velada, Polícia Civil, Polícia Federal, mas com alguns grupamentos internos nessas corporações que também se caracterizam de maneira a se tornar visíveis para a população. Pois bem, as guardas municipais, com a sua lei orgânica nacional, uma lei federal aprovada em 2014, em 8 de agosto de 2014, ela vai estabelecer um conjunto de competências, além das competências específicas, as gerais, traz os princípios e estabelece com clareza a competência de guarda municipal na atuação da segurança pública, seja dentro do território do município, para cuidar da ordem pública, cuidar sistematicamente das pessoas que se utilizam de bens, serviços e instalação, e bens, serviços e instalação é tudo aquilo que compõe, né, o patrimônio do município, as ruas, logradouros, né, os patrimônios, os bens, serviços e instalações, e também a questão do atendimento de ocorrência emergencial que se deparar com ela, a prisão em flagrante delito, condução ao delegado de polícia, ou seja, são dispositivos legais numa lei federal, numa lei orgânica da nossa categoria, que coloca as guardas municipais e dá um embasamento para as guardas municipais atuarem na segurança pública. Além da questão da manutenção da ordem pública, da segurança pública propriamente dita, porque o artigo 144 da Constituição Federal, quando fala segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ela já fala que é do Estado, Estado-nação, e o município está incluso. O SUSP, a Lei 13.675/2018, já deixa claro que os municípios são entes estruturantes no SUSP, e as guardas civis municipais aparecem lá. Então, no arcabouço jurídico brasileiro, em que pesa as decisões um pouco tanto quanto com interpretação complicadas do STF, do STJ, mas o arcabouço legal brasileiro dão um embasamento e subsidiam e sustenta
as guardas municipais na atuação da segurança pública, mas não é só segurança pública, também na área da postura municipal, na área da atuação no meio ambiente, na atuação no trânsito e também na atuação das políticas preventivas, seja de uma maneira sozinha, as guardas municipais, ou de maneira integrada com os órgãos municipais ou até outros órgãos estaduais ou federais. Portanto, pessoal, a tentativa da Polícia Militar monopolizar, como está de maneira clara, né, nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, foi encaminhado para o Senado Federal, que fala que cabe de maneira privativa o policiamento ostensivo, ele afronta direto as guardas municipais, porque está também na nossa lei que as guardas municipais são uniformizadas e armadas, apesar de civis, mas são uniformizadas e armadas. As nossas bases são identificadas, as nossas viaturas são caracterizadas com o luminoso, tem a sirene, tem a própria plotagem da viatura, as suas próprias características, por exemplo, a nossa viatura de ROMU, a nossa ronda municipal. Então, os guardas municipais trabalham armados, trabalham fardado, visível. Isso significa ostensividade. E o policiamento é o vigiar, é o cuidar, é o patrulhar, é o preventivo, é o repressivo, imediato, qualificado, que os guardas municipais também fazem nas esferas de suas competências, reguladas por uma lei federal. E quando a Polícia Militar fala que é privativo da Polícia Militar, é uma monopolização, e a gente pode ter aí um choque de interesse, inclusive um ferimento ao próprio pacto federativo. Por exemplo, quando chega no trânsito, ela flexibiliza, fala que vai respeitar as competências dos demais outros entes da federação, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Mas quando fala da segurança pública, eles não respeitam a nossa Lei Federal 3022 e também não respeitam a Constituição Federal e nem a lei do SUS, que coloca os guardas municipais também para cuidar da ordem pública, da segurança pública propriamente dita. Também na área ambiental, eles falam que cuidar do meio ambiente é algo privativo da Polícia Militar. Nós temos as nossas guardas ambientais em diversos estados do nosso país, aqui no estado de São Paulo, aqui na minha cidade, na capital. O grupamento ambiental é muito forte, até porque, pessoal, pensando em pacto federativo, verifique lá os artigos da Constituição que falam sobre competência do município. Lá no artigo 30, vai falar também que o município, isso compete ao município, porque nós temos na área da segurança pública, na área do trânsito, também na área ambiental, na área da educação, na área da saúde, competência para os entes da federação. E nessa tentativa de monopolizar, de falar que é privativo de uma força policial em detrimento da atuação da outra, você tem um choque no impacto federativo, você tem um choque entre as legislações, porque a legislação, mesmo sendo mais moderna, mais atual, se for aprovada no Senado Federal, espero que não seja aprovada nesses termos, espero que ela passe, mas passe naquilo que é de interesse singular das polícias militares, não naquilo que afeta os municípios e as guardas municipais. Nós também temos uma lei federal, então isso pode ter judicialização, pode ter inclusive ação no STF por tornar dispositivo dessa lei inconstitucional, por ferir o pacto federativo, por ferir legislações federais que dão embasamento, subsidiam e direcionam as competências específicas e gerais das nossas guardas civis municipais. Eu penso, para a gente finalizar esse bate-papo, essa informação, que não seria necessário adentrar desta forma, tentar monopolizar, até porque os estados chegaram no seu esgotamento e investimento nas polícias militares, civis, também na questão estrutural. O nosso país é muito grande, as guardas municipais já estão em 1.200 municípios brasileiros, é a segunda força policial no país, já muito bem estruturada, com serviços essenciais, com um impacto relevante em muitas cidades no nosso país. Então a Polícia Militar, principalmente o capitão Augusto, que foi o relator, que trabalhou muito na Câmara dos Deputados, deveria focar na sua corporação, não votar para a ditadura militar, lá no decreto que criou, decreto-lei que criou, acho que é o 667, que criou aquela organização, né, das polícias militares do país, votar para aquele momento lá, e tentar monopolizar, ou seja, vai monopolizar o que a gente pode unir na lógica do SUSP, no trabalho integrado, para dar mais segurança à população,
e dividir, né, compartilhar os bons resultados, os louros, compartilhar as vitórias contra a criminalidade. Aí sim a gente pode trabalhar em conjunto. Mas a monopolização vai ser monopolizar os prejuízos, vai monopolizar o fracasso da segurança pública, porque esse modelo não funciona. A realidade já atesta isso. Então a gente precisava avançar. Espero que os senadores observem, se atentem para esses aspectos e consigam dar um aperfeiçoamento e entregar para as polícias militares, bombeiros militares, uma lei orgânica que tanto esperam já há mais de 20 anos no Congresso Nacional estacionada, que foque, né, a polícia militar para dar segurança jurídica, para valorizar os policiais militares, os bombeiros militares também, dar um respaldo maior na atuação e também não venha, até porque, pessoal, como vocês acompanham esse canal, inclusive no livro eu coloco essa questão, a nossa Lei Orgânica Federal 13022, de 8 de agosto de 2014, foi muito atacada pela Polícia Militar, pela FENEM, pelos coronéis, pelos comandantes da Polícia Militar, foi muito atacada. Eles atacavam exatamente porque achavam que a Guarda Municipal iria entrar em seara da Polícia Militar. Atacada na Câmara dos Deputados, foi atacada no Senado Federal e foi atacada no STF. Eles perderam todas essas frentes de batalha. Nós sobrevivemos, mas por meio dessa lei, ele tenta encolher mais ainda a importância da 13022, reduzir a importância das guardas municipais e do município na segurança pública. Vamos levar essa luta para o Senado, mobilizar os senadores que têm uma visão mais ampla, uma visão mais republicana, mais democrática, uma visão mais atual, mais moderna, para que esse projeto ele tenha alguns refinamentos no Senado Federal, e essas questões de privativo, de monopolização, e tentar prejudicar as guardas municipais e o município, e com certeza a segurança pública, as pessoas que moram na cidade, isso consiga ser corrigido no Senado Federal. Estamos atentos. Qualquer nova comunicação, falo para vocês. Forte abraço.